Olá, alunos, sejam bem-vindos à primeira aula de filosofia no modo digital. Professor Hugo aqui com vocês. Vamos tentar dar uma dinamizada aqui nas nossas aulas a partir desse slide. Eu fiz aqui um slide de vocês para tratar de cinismo. Essa escola filosófica já não é desconhecida nossa, mas em todo caso a gente vai tirar essas dúvidas hoje. Se você tiver alguma dúvida, viu? Você fique atento a palavras-chave, a qualquer coisa que no final, se você não tiver entendido, a gente pode tirar essas dúvidas no fórum, tudo bem? Então, essa aula eu dividi em 3 tópicos. O que é cinismo, o que o cinismo critica e o que o cinismo defende. Então, primeiro de tudo, o conceito, que é o cinismo. A palavra cínico é conhecida nossa, do cotidiano. Geralmente nós dizemos que uma pessoa cínica é uma pessoa que não tem vergonha na cara, uma pessoa imoral, uma pessoa extremamente desinibida. Tem vários sentidos, geralmente pejorativos. Todos esses sentidos partiram de um sentido filosófico que nos remete à filosofia grega. A escola cínica, ela surge no século IV a.C., logo após a morte de Sócrates. Lembrando que Sócrates foi o principal filósofo grego da antiguidade e referência para vários outros filósofos. Nós estudamos isso no 6º ano. Então, você tendo isso em mente, você sabe que Sócrates é assassinado dentro da democracia grega e isso causa um abalo muito grande. Rompe as estruturas gregas da época. E um dos grandes alunos também de Sócrates, que é influenciado por ele, é Antístenes de Atenas. Esse filósofo, ele é o criador do que nós conhecemos como cinismo, essa corrente filosófica. A partir, então, do século IV, nós temos a fundação. Porém, apesar de fundada por um aluno de Sócrates, foi apenas com o filósofo Diógenes que essa corrente filosófica ganhou vida e se tornou, de fato, uma prática filosófica. Você pode conferir isso na página 18 do nosso livro. Então, Diógenes de Sinope, ele, de fato, ele encarna, ele materializa a filosofia cínica. É a partir dele que a gente pode dizer, este é um filósofo cínico. Mas fica a dúvida, o que é cínico de fato? A gente viu aqui a origem. Então a gente tem que partir da etimologia da palavra, do estudo da origem da palavra. A palavra cínico deriva do grego kínikos, que é traduzido como agir como um cachorro, agir como um cão. Porque o filósofo Diógenes frequentemente era visto rodeado de cachorros e ele próprio era chamado de cachorro. Tal como a gente vai ver na imagem a seguir. Ele vivia num barril rodeado de cachorros. Ao ser confrontado com esses adjetivos, de ser chamado como um cão, Diógenes simplesmente aceitava de bom grado. Ele ressignificou, ou seja, ele deu um novo significado para a palavra. Ele dizia que um cachorro ele é feliz com o pouco que tem. É um ser que, quando você oferece carinho, ele fica feliz. Quando você dá comida, ele também se sente satisfeito. Mas também, se você maltrata, ele morde. Então, nesse sentido, ele quis mostrar como é que a filosofia deveria se comportar nesse sentido. Ou seja, eu deveria me contentar com o que é simples e assim ser feliz e me criticar, rejeitar tudo aquilo que me maltrata ou que me retira desse estado de simplicidade. Então, o que é que o cinismo critica? Já ficou claro aqui alguns pontos, mas a gente vai elencar outros. Então, para os filósofos cínicos, as convenções sociais são inúteis e que nos distanciam da felicidade. A palavra felicidade é o daimonia em grego. Aqui só uma curiosidade que eu coloquei para vocês, que não tem no nosso livro, mas que está presente no contexto. Então, o que é uma convenção social, pessoal? Convenções sociais são todas as ações que uma sociedade julga ser boa ou ruim, que devem ou não devem ser feitas. Então, mulheres terem cabelos grandes, homem cabelo curto, mulheres poderem pintar cabelo, homens não devem pintar o cabelo. Tudo isso é convenção social. Tudo que nós fazemos é convenção. Acordar às 7 da manhã para estudar, almoçar ao meio-dia. Então, todas essas coisinhas são convenções, mas não se limitam a isso. Você cursar uma universidade, um curso superior, você fazer medicina, direito ou engenharia, tudo são convenções. Então, o Diógenes, há muito tempo, há 2.400 anos, critica
todos esses valores sociais. Claro, muitas das coisas que existem hoje não existiam naquela época, mas já naquela época ele fazia essas críticas. Ele dizia que tudo isso que nós temos, a fama, a riqueza, o status, o reconhecimento, tudo isso é inútil. Tudo isso me afasta da felicidade. Agora vamos entender o porquê um pouco mais à frente. Então ele dizia o seguinte: as teorias filosóficas de Platão e Aristóteles, o estudo da astronomia, da música, da matemática, da física, todas elas eram inúteis para o Diógenes, mesmo ele sendo filósofo, mesmo ele vivendo naquele efervescer de conhecimento. Porque para os cínicos o que conta é a ação e o exemplo, ao invés do discurso da abstração. Todas essas áreas aqui que nós conhecemos um pouco, todas elas são áreas teóricas, são áreas que trabalham com abstração. A própria filosofia trabalha com abstração. Porém, mesmo sendo filósofo, Diógenes critica todas elas. Ele acredita que a filosofia tem que ser prática. Ela tem que ser dada na ação e no exemplo. Então, para ele, todas essas convenções sociais, incluindo o estudo dessas áreas, não colaboram para a minha felicidade. Ao contrário, me distanciam dela. Me tornam alguém escravo, alguém dependente dessas coisas. Por isso que eu não alcanço a felicidade. Ora, no momento hoje que nós vivemos, todos em quarentena, todo mundo está sentindo falta de um shopping, de um cinema, de sair com os amigos, comer uma pizza, um hambúrguer, mas você começa a perceber, aos poucos, que algumas coisas não fazem tanta falta quanto você imaginava que fariam. Então é nesse ponto que o Diógenes e os cínicos estão querendo nos apontar. Olha, muitas das coisas que nós julgávamos serem importantes não são. Então, a partir desse momento, você começa a perceber o tanto que ele foi audacioso e ele rompeu com o próprio tempo dele, porque a crítica que ele faz ela não se limita ao século IV a.C., ela pode ser colocada no século XXI tranquilamente, e aí você entende que o ideal de felicidade do Diógenes, por mais dura e difícil que seja, ela de alguma maneira pode ser alcançada, mesmo que nós tenhamos várias limitantes na nossa vida cotidiana. Então, o que é que o cinismo defende? Ele já criticou muita coisa. Agora a gente vai entender o que é que ele está defendendo. Então, a filosofia cínica diz que as pessoas deveriam alcançar a autarquia, que significa bastar a si mesmo, através da apatia e da indiferença. Vamos por partes. Tenho essas três palavras aqui em mente: autarquia, apatia e indiferença. Tá? Então, começando pela indiferença. Diógenes dizia que deveríamos ser indiferentes a tudo que é externo, a tudo que não é natural, a tudo que é criado pelo homem, que é convencionado pelo homem. Então, eu não preciso de uma marca de carro, eu não preciso de uma marca de roupa, eu não preciso de uma marca de celular. Todas essas coisas que o ser humano produz são inúteis, eu devo ser indiferente a elas. Porque se eu não me tornar indiferente a elas, eu ficarei dependente, eu ficarei escravo, não alcançarei a felicidade. A apatia significa ausência de sentimento ou de sensações. Então, muitas coisas nós tratamos como se fossem pessoas, objetos tratamos como pessoas, nossos pets tratamos como pessoas, como com sentimentos, como se aquilo realmente fosse uma coisa vital, importante, insubstituível. Tudo para o Diógenes, a gente fazendo essa reflexão, pode ser substituído, porque nada disso é relevante, nada disso é importante. Então ele diz, olha, devo ser indiferente às coisas, devo me ausentar de sentir essa paixão, esse sentimento, esse desejo pelos objetos, até pelas pessoas, para assim alcançar a autarquia, que é o bastar a si mesmo, ou seja, você deve se bastar. Se você se basta, você é feliz. Qual é o nosso grande problema no século XXI? A gente não se basta. A gente sempre acredita que não fez o suficiente, que não é o suficiente, que não é completo. Sempre falta alguma coisa. Então a gente tenta completar isso como? Através da compra de produtos, do consumo desenfreado, mergulhando na comida, na bebida exagerada, nas festas sem fim. Por quê? Porque você próprio não se basta. Há um vazio que você tenta preencher. E aí o Diógenes, de novo, há 2.400 anos, já apontava: não precisamos disso, você tem que se bastar, você é suficiente. Então, esse é o caminho da felicidade
que ele está nos apontando, é isso que ele defende. E continuando, eu preciso de tudo isso, né? E assim as pessoas deveriam viver sem impedimentos, como as convenções sociais que eu acabei de explicar, e sem regras. Os cínicos são avessos a regras. Para eles as regras são convenções e elas também não importam. Aí você está pensando, professor, será possível eu viver de maneira cínica na sociedade? Provável. Talvez o modelo do cínico que ele prega, do modo de vida cínico, esteja muito semelhante a um modo de vida nômade, a um modo de vida mais simples, sem relações pessoais, sem relações de grupo, sem relações sociais. Talvez seja muito radical para nós, mas Diógenes acreditava que esse era o caminho, e ele viveu dessa maneira até o fim da vida dele. Então, para ele, todas as regras que nós temos na sociedade são inúteis. Então, elas não são relevantes para nós. Eu tenho que ser indiferente a elas, tá? E o último ponto, né? Diógenes e os filósofos cínicos também defendiam o exercício físico e a fadiga como formas de libertar o corpo dos prazeres supérfluos. Lembrando que outras escolas defendiam o prazer como uma via da felicidade. Então, aqui já existe uma diferença entre o Diógenes e os cínicos e as escolas que pregam prazer como caminho para a felicidade. Então eu devo me exercitar para quê? Para que o meu corpo ele se livre desse desejo, dessa vontade de alcançar prazeres, que para o Diógenes são supérfluos, são inúteis, são efêmeros, são temporários, não são importantes. Pois os prazeres debilitam também o corpo e o espírito, tornam o homem escravo de vários modos. Então, para encerrarmos essa aula, tenho que contar também uma história, né, de como é que era Diógenes. Vamos mostrar aqui a imagem dele de novo para você mentalizar. Diógenes está aqui com seus cachorros, deitado no seu barril com a sua lanterna. Por que é que ele usava essa lanterna? Dizem as histórias que Diógenes andava pelas ruas da Grécia procurando um homem que fosse suficiente, um homem que não necessitasse de nada, alguém autárquico. Então, claro que ele nunca achou essa pessoa. Um belo dia, Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, invade a Grécia. Nesse momento, os soldados riem de um mendigo, e esse mendigo é o Diógenes. Nesse momento, o Alexandre chega, se apresenta, diz, eu sou Alexandre o Grande. E aí Diógenes, indiferente como ele era, pergunta, se você é um homem bom, nada tenho a temer. Se você é um homem mau, tudo tenho a temer. Então ele fica surpreso com aquela resposta do Diógenes e Alexandre, para mostrar sua generosidade, aponta para o horizonte e diz, olha Diógenes, tudo que está à sua vista me pertence. Eu conquistei todas essas terras, eu conquistei todo esse vasto território, tudo aquilo que você vê e que você não vê, me pertence. Me diga o que você deseja, que eu prontamente irei lhe presentear. Diógenes, sentado no mesmo lugar, olha para cima e diz para Alexandre, saia da frente do meu sol. Se essa história é verídica ou não, não importa. O que importa é a mensagem. Qual é a mensagem que o Diógenes quer passar para a gente? Que o ser humano ele não precisa de terras, ele não precisa de vastas riquezas para ser feliz. O que ele já possui é o suficiente. Então, com o exemplo do Diógenes, eu encerro essa aula e você agora tem uma ideia geral de como é o cinismo e como um filósofo cínico se comporta. Sabendo agora diferenciar que um filósofo cínico não é a mesma coisa que o cínico no senso comum. Ou seja, cínico para a filosofia é aquele que age com indiferença e autarquia. Um cínico no sentido comum, no senso comum, é alguém indiferente no sentido grosseiro, pejorativo, negativo da palavra. Ok? Muito obrigado.